Como vimos, o fundo de investimento não é captação do banco. Os recursos que o investidor aplica em fundo de investimento não são funding para operações de crédito, porque não é depósito. Relembramos que em aulas anteriores comentamos que os bancos captam depósitos e que tem uma determinada remuneração, ou não, pode até ser zero no caso de conta corrente, e com esses depósitos captados os bancos concedem operações de crédito. E o spread, uma grande fonte de lucro dos bancos, é a diferença entre os juros cobrados no crédito e a remuneração paga aos poupadores. Vimos isso quando comentamos a intermediação financeira. Pois bem, fundos de investimento estão fora desse esquema. Fundo de investimento apenas aplica em ativos. Ora, se o fundo de investimento não gera spread, como que a administradora, a instituição, é remunerada pela administração do fundo de investimento? A instituição administradora é remunerada pela administração de fundo de investimento por meio da taxa de administração. Taxa de administração é um percentual que é descontado anualmente do conjunto do patrimônio do fundo. Ou seja, todos os cotistas são debitados do total de sua aplicação anualmente num percentual da taxa de administração. Se o investidor permaneceu menos de um ano neste investimento, no resgate ele será descontado proporcionalmente ao tempo em que ficou na aplicação no fundo de investimento. Além da taxa de administração, alguns fundos de investimento permitem também a cobrança da chamada taxa de performance. A taxa de performance pode ser cobrada por aqueles fundos de investimento que se propõem a superar um determinado benchmark. O que é um benchmark? É um índice tomado como padrão, como critério. Aquele fundo, que é chamado um fundo ativo, que tem um parâmetro e se propõe a superar este parâmetro, esse tipo de fundo pode cobrar taxa de performance. Porque se ele conseguiu superar o benchmark, o administrador terá direito de cobrar essa taxa de performance como se fosse um prêmio pela sua performance, pelo fato de ter conseguido superar o benchmark. Os cotistas podem se reunir em assembleia. O artigo 47 da Instrução 409 da CVM estabelece as situações em que o cotista deve ser convocado para participar de uma assembleia. Por exemplo, a alteração, substituição do gestor ou do administrador, mudança na classe do fundo, na política de administração, na política de aplicação do fundo. Porque quando o investidor entra no fundo de investimento, quando o investidor adquire cotas, ele recebe o regulamento, ele recebe o prospecto, que é um resumo do regulamento praticamente, e assina um termo de adesão. Nesse termo, ele declara que leu o prospecto e o regulamento e que concorda e conhece a política de aplicação do fundo. Ora, se o fundo vai mudar essa política de aplicação, se o fundo vai passar a aplicar em outros ativos, os cotistas têm que ser convocados para uma assembleia para dizer se concordam com essa mudança. A Instrução 409 também estabelece limites por emissor no artigo 86. Isso quer dizer o seguinte: o fundo de investimento que aplica em títulos privados, ele não pode aplicar todos os seus recursos num título emitido pela mesma instituição. Ele não pode, por exemplo, um fundo de ações, aplicar todas as ações, todos os recursos numa ações da mesma empresa, a menos que seja um fundo específico de aplicação naquela empresa,
como existem. Da mesma forma, um fundo que aplica em títulos de renda fixa não pode aplicar títulos de apenas um emissor. A Instrução 409, no artigo 86, estabelece esses limites por emissor. Adiantamos que não existe limite quando o emissor é o governo federal. Não existe limites para a aquisição de títulos da dívida pública. E temos também, no artigo 87, limites por ativo. Além de não poder ter 100% dos recursos em ativos do mesmo emissor, não pode ter 100% de recursos no mesmo tipo de ativo de emissão privada. Também, de uma maneira geral, a Instrução 409 não estabelece limites quando o ativo são títulos públicos federais. Nós comentamos que os fundos de investimento podem ser abertos ou fechados. E comentamos acerca do administrador. Administrador é a instituição financeira que administra o fundo de investimento. É ela que é a responsável legal pelo fundo de investimento perante os cotistas e perante a CVM. O fundo de investimento não tem personalidade jurídica própria. Embora ele tenha um CNPJ próprio, quem responde por esse CNPJ é o administrador. Existe também a figura do distribuidor. O distribuidor é aquela instituição que, quando o administrador não tem estrutura para distribuir, para oferecer as cotas, contrata uma outra instituição, uma instituição autorizada pela Instrução 409 da CVM, para exercer esse papel de distribuidor de cotas do fundo de investimento. Normalmente, os bancos de investimento e bancos múltiplos atuam tanto como administradores como distribuidores, mas existem determinadas administradoras menores que contratam outras instituições para oferecer, para distribuir as cotas dos fundos de investimento. Temos ainda o chamado custodiante, que é aquela instituição que faz a custódia dos ativos que serão adquiridos pelo fundo de investimento. Da mesma forma, na maioria das situações em que o fundo de investimento é administrado por um banco múltiplo ou um banco de investimento, essa instituição também faz a custódia desses ativos. Mas é possível uma instituição contratar uma outra instituição para fazer essa custódia. E temos o gestor. O gestor é a pessoa física ou jurídica contratada para operar o fundo de investimento. O gestor é aquele que pratica, que opera, que coloca em prática a política de investimentos que foi definida pelo administrador. É o gestor que adquire ativos quando novos investidores compram cotas, é o gestor que vende ativos quando investidores fazem resgate de suas cotas. Os fundos, como comentamos, podem ser abertos ou fechados. Os fundos de investimento abertos são aqueles que permitem o resgate da aplicação a qualquer tempo. Então, no fundo aberto, o investidor adquire cotas e a qualquer momento ele pode resgatar perante o próprio administrador. Já os fundos fechados não permitem resgate das cotas a qualquer tempo. No fundo fechado, o resgate das cotas só acontecerá ao término da aplicação. Os fundos fechados são fundos que têm prazo determinado, diferentemente dos fundos abertos, que são fundos que têm prazo indeterminado. Então, no fundo fechado, o investidor entra e não pode resgatar as cotas perante o administrador antes do prazo de término daquela aplicação. Entretanto, o investidor pode sair do investimento, porque as cotas de fundo de investimento são negociadas em mercado secundário.
alguns dos fundos de investimento fechados têm suas cotas negociadas em bolsa de valores, como um valor mobiliário. Vamos então ver quais são as classes de fundos previstas na Instrução 409. Vamos primeiro listar todas as classes e, em seguida, aprofundar o exame, o estudo de cada uma delas. A Instrução 409 prevê as seguintes classes de fundos: o fundo de renda fixa, os chamados fundos de curto prazo, os fundos referenciados. Já antecipamos que os fundos referenciados são aqueles que são baseados em um benchmark, tem uma referência, um padrão a seguir ou a superar. Temos os fundos cambiais, fundo de ações, fundo de dívida externa e os fundos multimercado. Também já antecipamos que cada uma dessas classes de fundos é definida pelo tipo de ativos que os fundos podem adquirir. E que o fundo multimercado caracteriza-se exatamente por poder adquirir várias classes de ativos sem compromisso ou vinculação a nenhuma classe específica e sem limites de tipos de ativo de uma forma ou de outra. Por isso é que nós comentamos antes que os fundos de investimento em cotas, que são fundos de investimento em cotas multimercado, podem aplicar em cotas de fundos que não da sua classe. Porque como eles podem aplicar em qualquer espécie de ativos, eles podem aplicar em cotas de fundos de qualquer espécie de ativos. Essas classes que nós vimos agora são as classes tanto dos fundos de investimento propriamente ditos, aqueles que investem em ativos, como também são classes dos fundos de investimento em cotas, que investem em cotas de fundos de investimento. O fundo de investimento em cotas adquire porções, partes, cotas de um fundo de investimento do mesmo administrador ou de outro. Então, o fundo de investimento em cotas é um fundo que investe em fundos, enquanto o fundo de investimento é um fundo que investe em ativos. A seguir, vamos estudar com mais profundidade cada uma dessas classes de ativos, administrada, prevista, regulamentada pela Instrução 409 da CVM.